Você assistiu um anime que achou que iria só ver um episódio, mas acabou maratonando uma temporada inteira? Então, Vinland Saga foi exatamente assim pra mim e eu acredito que pra muita gente. Eu queria dividir com vocês a minha visão bem polêmica do porquê eu acho que Vinland Saga seria o melhor anime de aprendizagem de todas as obras. Opa, tudo bom? Me chamo Nathan e eu vou compartilhar com você sobre um anime de Vinland Saga. Lembrando que eu vou falar apenas da primeira temporada. Se aí vocês quiserem a segunda, deixa aqui nos comentários que eu posso estar trazendo pra vocês a minha visão. Eu queria começar esse vídeo falando sobre o coração da obra, uma história sobre vazio e propósito. A primeira temporada de Vinland Saga não é apenas uma história sobre guerreiros, apenas porque eles querem lutar, mas porque todos eles carregam batalhas internas que a espada não resolve. Isso meio que mexeu com a minha mente, porque eu achava que seria mais um anime genérico, envolvendo luta, sangue, vikings, num total assim, bem generalizado. Mas foi além do que isso, e isso é bastante legal. Fazia muito tempo que eu não via um anime assim, com essa temática, com essa proposta. O anime começa como um drama de vingança, mas aos poucos revela que a vingança é apenas um pano de fundo para discutir sobre perdão, traumas, ódio com força destrutiva, a busca por um sentido depois da perda, mas fica também aqui a pergunta principal: o que significa ser um verdadeiro guerreiro? Basicamente toda a obra se resume a essa frase. E uma coisa que eu achei bem interessante é que a obra fala sobre crescer em um mundo quebrado sem se tornar igual a ele. Mas antes de me aprofundar mais sobre esse tema, vamos falar sobre o personagem principal, o Thorfinn. O ciclo da raiva e o buraco que nada preenche. Thorfinn é um personagem construído em cima de uma ferida. A morte do seu pai é uma faísca, mas o que marca o personagem é o vazio que vem depois. Thorfinn representa a juventude que se perde seu propósito por causa da raiva. A ideia de que a vingança não cura nada, a incapacidade emocional de lidar com a dor, a transformação lenta de um menino doce para um casco vazio. Ele não está vivo, ele só está se movendo. Isso lembra muito a gente. Muitas das vezes a gente está ligado a vingar, a dar na mesma moeda, a buscar essa sede de vingança, que no final a gente nem sabe para onde nós estamos caminhando, nem sabe o porquê ainda está com vingança, se tornando uma casca vazia, sem sentido algum, apenas existindo. E no final da temporada, quando a vingança é arrancada dele, o que sobra é o absoluto nada. E esse é o ponto. Vinland Saga mostra que a raiva destrói até o depois. O Thorfinn da primeira temporada é alguém que ainda não entendeu que nenhuma espada devolve o que foi tirado. Só que partindo um pouco mais distante, vamos conhecer o personagem chamado Askeladd, o personagem mais complexo da obra. Askeladd não é apenas um vilão, ele é o eixo moral distorcido da história. Ele é manipulador, carismático, cruel, inteligente, traumatizado e idealiza demais. O mais fascinante é que Askeladd é o monstro que criou o Thorfinn, mas também o único que realmente o guia. Ele é o pai que Thorfinn rejeita, mas do qual absorve tudo. O que Askeladd representa para muita gente? A ambiguidade moral do mundo adulto, a sobrevivência no mundo onde não existe justiça, o peso de carregar um ideal impossível, salvar sua terra natal, a ideia de que o amor e a crueldade podem vir da mesma pessoa. Askeladd é um tipo de personagem que à primeira vista todo mundo julga rápido. Ele é cruel, manipula, mente, faz escolhas terríveis. Mas quando você olha mais de perto, percebe que existe algo nele que é muito mais humano do que parece. Ele é o resultado de um mundo quebrado, tentando sobreviver dentro dele. E aí que está a lição. A gente gosta de pensar que as pessoas são completamente boas ou completamente ruins, mas Askeladd mostra que a vida não funciona dessa maneira. Ele é um personagem feito de camadas: raiva, amor, orgulho, dor, esperança, e às vezes tudo isso aparece ao mesmo tempo. O que Askeladd ensina é que ninguém é só aquilo que faz, todo mundo é também aquilo que carrega. Por fora ele é um guerreiro impiedoso, por dentro ele é um filho que ainda tenta proteger a memória da mãe. Por fora ele manipula, por dentro ele tenta empurrar o mundo em uma direção que de algum jeito ele acha que é certa. Isso diz muito também sobre a gente. Quantas vezes você já teve que ser mais duro com quem queria? Quantas vezes você tomou uma decisão que sabia que ia machucar alguém, mas também sabia que aquele momento não tinha outra escolha? Quantas vezes você tentou esconder a sua dor para parecer forte? Askeladd vivia fazendo isso. Ele é a prova de que as cicatrizes que a gente não mostra costumam dizer mais sobre nós do que qualquer atitude visível. E talvez a maior lição dele seja essa: nem sempre a pessoa que mais te causa dor é aquela que menos se importa com você. Às vezes é só alguém tão quebrado que não sabe amar de outro jeito. Askeladd é moralmente errado em muitas coisas, mas emocionalmente ele é real. Ele mostra que o bem e o mal nem sempre se separam com tanta clareza. Todo mundo carrega um motivo invisível. Ninguém vive sem máscara. E que no fim, até as piores atitudes podem vir de um
um desejo de proteger algo que se ama. E é por isso que ele é tão fascinante, um dos meus personagens mais favoritos da obra, porque ele lembra a gente em algo que a gente tenta esquecer. A vida não é um preto e branco, as pessoas muito menos. E talvez olhando para ele a gente perceba que, mesmo nos piores momentos, ainda existe alguma coisa dentro da gente tentando fazer o certo, do jeito que dá. E partindo para um outro personagem que também tá nos meus tops 2 assim de personagens brilhantes, que apareceu pouco, mas deixou um legado, uma cicatriz no nosso coração, é o Thor. O que o Thor nos ensina sobre coragem e silêncio? Thor é aquele tipo de personagem que não precisa levantar a voz para ser gigante. Ele fala pouco, às vezes até parece distante, mas tudo nele carrega um peso que a gente sente sem nem entender direito o começo. E a verdade é que Thor ensina uma das lições mais difíceis que existem. É sobre saber quando você não precisa mais lutar. Quando você olha para a jornada dele, percebe que ele é um homem que conhece profundamente a violência. E justamente por isso escolhe ficar longe dela. Ele não é pacífico porque é fraco, ele é pacífico porque já viu o suficiente para saber que a violência nunca dá o que promete. E essa é a parte que mais destrói. Quando às vezes a gente não se confunde força com responder na mesma moeda. Quantas vezes a gente acha que não deixar barato é sinônimo de ser valente. Thor mostra o contrário, ele mostra que a verdadeira força é ter controle sobre si, mesmo quando todo o resto tenta te empurrar pro pior lado da sua natureza. Sabe aquele momento da vida que você poderia explodir, gritar, revidar, humilhar alguém, mas escolhe não fazer? É aí que você se aproxima de Thor. Ele ensina outro detalhe importante. Quem encontra um propósito maior não precisa mais provar nada pra ninguém. Thor fugiu da guerra, não por covardia, mas porque entendeu que aquela vida só destruía. Ele queria que a família dele tivesse algo que ele nunca teve, que é a paz. E essa mentalidade muda a forma de ver o mundo. Thor mostra que a maturidade vem quando você escolhe a sua batalha. Sabedoria é saber quando desistir é na verdade o caminho mais saudável. E que proteger os outros não exige que você vire um monstro. Mas talvez a lição mais forte dele seja sobre o legado. Thor sabia que não estaria por perto para sempre. E é por isso que ele deixou Thorfinn, a única coisa que realmente importa. Um norte, um valor e um princípio. Mesmo quando Thorfinn não entendesse na hora. E essa é a única coisa que dói, mas é real. Às vezes, as pessoas que mais tentam nos ensinar algo importante são justamente aquelas que a gente só entende quando já é tarde demais. E Thor é a prova disso. A maior força que existe é a força de não se deixar levar pelo ódio. Ele é um tipo de homem que não precisa vencer para ser grande. Ele só precisa ser fiel ao que ele acredita. E se tem uma coisa que a gente pode levar dele para a vida é isso. Se você não escolher o tipo de pessoa que quer ser, o mundo escolhe por você. E nem sempre o mundo escolhe certo. Mas após essa enxurrada de informações sobre esses personagens, uma coisa que eu acho interessante é a filosofia sobre a obra. A violência não tem vitória. Vinland Saga aborda temas que poucas obras de anime tocam com tanta sinceridade. E a mensagem final da primeira temporada, eu acredito que seja quebrar pra recomeçar. A primeira temporada de Vinland Saga termina de um jeito que não é fácil de digerir à primeira vista. Não há vitória gloriosa, nem final feliz. O que vemos é o colapso de tudo que Thorfinn acreditava, e de tudo que movia, de tudo que dava sentido à sua vida até então. E é exatamente aí que mora a força da obra. Ela não termina com respostas, ela termina com perguntas. O fim da vingança. Thorfinn passou toda a temporada acreditando que a vingança era a sua razão de existir. Cada passo, cada batalha, cada sofrimento estava atrelado a esse objetivo. Quando ele finalmente alcança o ponto de confrontar Askeladd e vê que aquela energia que movia desapareceu, ele se encontra diante de um vazio absoluto. E é o momento que a série mostra que a vingança, no fundo, nunca preencheu nada. Ela apenas o consumiu. E essa destruição emocional não é um erro de narrativa, é proposital. Vinland Saga mostra que para crescer de verdade, Thorfinn precisava ser quebrado. Quebrado emocionalmente, quebrado moralmente e quebrado psicologicamente. E só depois desse ponto de ruptura é que existe a possibilidade de reconstrução e de encontrar um propósito verdadeiro. É o início de uma transformação que vai muito além de violência e de vingança. É sobre identidade, valores e humanidade. E no final nos força a refletir com o protagonista. Quem é você quando tudo aquilo que te movia deixa de existir? Quando a raiva, o ódio ou a ambição desaparece, o que sobra de você? É uma pergunta que não se limita a Thorfinn. O espectador também é convidado a pensar sobre as suas próprias motivações, sobre os elementos que definem a sua vida e como reagiremos se fossem arrancados de nós. Ao contrário de muitas histórias de ação ou shonen, Vinland Saga não oferece um final confortável. E essa incerteza é a beleza da obra. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre recomeçar do zero, sobre aprender a viver depois da dor. É sobre perceber que a vida real não dá respostas prontas, apenas nos deixa com escolhas e reflexões. E o fechamento da primeira temporada é menos um final e mais uma promessa de crescimento. Thorfinn não é mais o mesmo menino que começou a jornada. Ele está despido de ilusões e pronto para encontrar um novo caminho, um propósito que não seja apenas de vingança ou de ódio. E essa lição que os animes nos entregam para reconstruir algo verdadeiro dentro de nós, muitas das vezes precisamos primeiro enfrentar o vazio total. Vinland Saga é uma obra que diz:
É fácil pegar uma arma, difícil é ser humano. E por isso que ela marcou tanta gente. E bom, essa é a minha visão sobre Vinland Saga. Se você concorda com tudo que eu disse aqui ou você quer acrescentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários para que eu possa ver e ler e debater um pouco sobre essa obra que pra mim é totalmente incrível. E é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E é isso, obrigado por assistir e até mais.